Olá, meus alunos. Boa tarde. Tudo bem? Cada vez eu estou gravando num cenário diferente, né? Essa vez é o meu quarto aqui no Mato Grosso do Sul. Estou na casa dos meus pais. Estou de férias no meu trabalho aí de SAS, mas as nossas aulas online não podem parar, né? Então, pois bem, nós vamos estudar hoje sobre documentação empresarial. Nós estamos na aula 28, na página 114. O que vem a ser essa documentação empresarial? Nós vamos estudar alguns termos do meio do administrativo vocês vão ter contato na vida profissional de vocês. Por exemplo, o que é um contrato social, um CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, um recibo, o que é um pedido, o que vem a ser uma nota fiscal, uma fatura, uma duplicata, o que são os livros fiscais, declaração de renda, relatório financeiro, relatório de vendas, nota promissória, prestação de serviço, contrato de locação, recibo de aluguel. São esses termos que vão ser bem cotidianos na vida de vocês, né? O tempo que nós temos que armazenar alguns documentos, que isso é muito importante, né? Isso é mais a área da contabilidade, mas fica bem em voga para nós aí. Como que se sucede a abertura de uma empresa? Qual que é a documentação necessária para encerrar essa empresa? Como que é uma empresa micro, uma empresa normal, um microempreendedor individual, que é o MEI. Então, a aula hoje a gente vai ter que dar uma apertada para nós fazermos ela em 40 minutos no Zoom, porque é o tempo máximo que eu posso gravar nessa plataforma e jogar no YouTube para vocês. Daí, eu estarei online normalmente às 19 horas com vocês pelo Meet, que é uma plataforma mais light para nós conversarmos. Pois bem, vamos começar. Sobre documentação empresarial, página 114. É uma atividade muito importante para quem trabalha com secretariado ou administrando processos de rotina de uma empresa. É a gestão da documentação, ou seja, são a parte burocrática desse negócio. Nesse sentido, o documento nada mais que é um registro de uma informação, que serve para assegurar direitos e embasar tomadas de decisões. Por exemplo, hoje em dia, o avanço tecnológico está muito grande, comparando-se a anos atrás, né? E o fácil e rápido acesso das informações, a forma como os documentos são gerenciados, vem se transformando. Antigamente era tudo em papel, tudo mais analógico, né? E agora a gente está na parte digital. A documentação das empresas agora estão tudo no meio digital. Pois bem. Mas antes de falarmos em arquivos, da documentação, a gente tem que conhecer os principais documentos que a gente utiliza nas empresas. Pois bem, alguns termos importantíssimos que vocês têm que conhecer. O contrato social. O que vem ser o contrato social? O acordo firmado entre os sócios que estabelece finalidades e objetivos da empresa, sua localização e o grau de participação de cada sócio, com os respectivos direitos e deveres. Por exemplo, você vai criar uma empresa em 3 sócios com o capital social idêntico de cada um. Ou seja, R$ 33 mil de cada sócio. Pois bem, pode abrir uma empresa em 3 sócios, porém, um é sócio majoritário, por exemplo. Um detém 51% e mais 2 divide os 49 entre os dois. Às vezes um pode ter 25, outro pode ter 30, ou pode ser em 10 sócios, um com 15%, outro com 5%, com 3%. Isso é o contrato social de estudo, tem que estar no contrato social, exatamente isso. O CNPJ, o que é o CNPJ? É o CPF das pessoas jurídicas. Nós temos CPF, que é o Cadastro de Pessoas Físicas. E o CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. É o número de identificação da empresa na Secretaria da Receita Federal. Vale em todo o território nacional e com prazo de validade determinado, né? Temos a inscrição estadual. É o número de identificação da empresa no estado onde ela se localiza. Daí a inscrição municipal é a identificação da empresa no município que ela vem atuando. Embora cada empresa possa gerar documentos específicos, oriundos do seu ramo de atividade, existem documentos que são originados pelas principais áreas de uma organização, como gestão de pessoas, comercial, financeiro. São comuns essa divisão
desses documentos. Pois bem, nós temos um recibo. O que vem a ser um recibo? Ele é numerado e ele está com o valor recebido por uma pessoa ou uma empresa pela venda de algum produto ou prestação de serviço. Por exemplo, você é funcionário de uma empresa e tem ali um salário de 10 mil reais. Todo mês você vai receber seu pagamento e um recibo para um controle de pagamento. Dentro desses valores tem a parte que o empregador tem que arrecadar de INSS. Estou meio falhado hoje. Então tem que ter um controle, tem que ter um recibo, né? Isso aí seriam atividades de vocês mesmo, da futura profissão de vocês. Pedido. O que vem ser um pedido? É um documento de uso interno da empresa, assinado pelo cliente, em que são registrados os produtos que ele deseja comprar. O que é um pedido? Você chega num material de construção, eu quero comprar um martelo, uma chave de fenda, um spray, uma tinta. É um papel discriminando tudo que você está comprando e os valores. Pô, fácil isso aí. Nota fiscal. Depois do pedido que você faz, gera uma nota fiscal. Essa nota fiscal, ela tem o número de Secretaria da Fazenda, tem o que você comprou. Normalmente a nota fiscal é válida como garantia também. A definição de nota fiscal é um documento que contém a descrição do produto ou do serviço vendido ao cliente, através do qual o governo fiscaliza os negócios. Ou seja, a parte de imposto entra na nota fiscal, tá? Apurando os valores da venda para a cobrança de tributos. Com a nota fiscal, os consumidores têm seus direitos protegidos e podem circular livremente com o produto adquirido. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu trabalho como policial. Certa vez nós paramos um carro vindo de Ampere, que é próximo aí, né, da nossa cidade de Santo Antônio. E esse carro tinha mais ou menos uns 100 pacotes de feijão. Eu achei isso estranho. Falei, cara, por favor, apresente a nota fiscal do produto. E o cara me apresentou um pedido do produto, um papel muito simples em relação a isso. Ou seja, isso é incorreto. O cara teria que ter uma nota fiscal, tudo certinho. O cara ia para o Rio Grande do Sul. Eu falei, ó, cara, cuidado que você para frente pega uma barreira em relação ao barreira estadual, né, que tem ali em Bom Jesus, tem São Miguel, aqueles lados ali, você pode se incomodar, né? Não era um contrabando nada, porém o cara estava sem a devida nota fiscal. Pois bem, existe também a carta de correção de nota fiscal, que é um documento usado para corrigir o erro de preenchimento na nota fiscal em poder do cliente, o que impossibilita o cancelamento dela, né? É um jeito de correção. Fatura. O que vem ser a fatura? Fatura é utilizada apenas nas operações de venda a prazo, preenchida a partir de uma nota fiscal, discriminando as mercadorias expedidas com designação da qualidade, marca, peso e preços. Identificação das notas fiscais que originam a operação além do sacado. Ou seja, a fatura é quando o cara faz a compra a prazo, vai ter ali às vezes pode ser essas faturas em boleto, tem várias opções aí que nós temos aqui. Duplicata, esse aqui está um pouco em desuso, mas é muito importante vocês conhecerem tecnicamente o que vem a ser a duplicata. Gente, a gente está na página 115, para vocês se situarem aí, né? A duplicata, ela é um título de crédito formal, nominativo, emitido pela empresa para comprovar a venda da mercadoria a prazo. Relaciona-se sempre a uma fatura e garante à empresa a possibilidade de negociar um direito e até mesmo protestar o sacado. É quase uma cópia fiel da fatura. Enquanto a fatura apresenta a discriminação dos produtos com respectivos valores, a duplicata apenas o valor. Ou seja, pela duplicata que você manda a pessoa a protesto, que você vai executar, por exemplo, no juizado especial civil, nessas aulas de cobrança que nós vimos, uma duplicata, que é um título judicial de pagamento à vista ali, executável, né? Vou tomar um tereré aqui. Aqui é muito calor no Mato Grosso, é muito diferente de Santo Antônio, né? Aqui é muito quente. E tá 35 graus agora e é agosto. A professora Cândida que seria mais avalizada para dar essa aula para vocês, para ela ser contadora, né? Esses são termos usuais no dia a dia para ela.
Pois bem, vamos lá. Livros fiscais. São documentos nos quais a empresa registra detalhadamente todas as transações comerciais, para que com isso os impostos possam ser devidamente cobrados pelas instituições governamentais. Ou seja, todas as vendas, você vai fazer um livro fiscal, que o governo vai acompanhar isso aí. Na verdade, é parte dos contadores isso, né, na empresa. Declaração de renda. É uma obrigação dos trabalhadores e das empresas, em que são anexados vários outros documentos comprobatórios dos dados contidos nas declarações. Declaração de renda serve para o imposto de renda. Por exemplo, você recebe R$ 1.000. Eu não vou entrar em valores, eu vou dar como um mero exemplo. Se você paga 7% de imposto de renda, no caso seriam R$ 70. O seu empregador paga 10%, mas ele não pode descontar de você esses 10%. Daí, desse pagamento de R$ 1.000 que você recebe, você paga 70 para o custeio da Seguridade Social, que é o INSS, e o seu empregador paga R$ 100. Não são esses valores exatamente, mas um mero exemplo para vocês entenderem. Relatório financeiro. O relatório financeiro ele destaca o montante dos recursos que a empresa possui e onde estão aplicados. Ou seja, é a movimentação financeira da empresa. Relatório de vendas. É um relatório do que foi vendido. A empresa faz um balanço do mês. Às vezes, seu chefe me passa um relatório de vendas quinzenal desse mês aí. Você vai fazer essa análise aí. Nota promissória. Garante a pessoa que adquire a certeza de receber o valor nela expresso pelo devedor. É um boleto diferente, né? Mas acho que vocês têm conhecimento da nota promissória. Contrato de prestação de serviços. É um documento de poder jurídico que determina a compra e venda de um serviço ou produto. Seu poder é legal, ser registrado junto a um cartório oficial. Por exemplo, quando você quer fazer uma obra na sua empresa, você pode fazer um contrato desse aqui de prestação de serviço, né? Que fica um contrato entre as partes. Ele é muito similar a um contrato de aluguel, no caso. A gente poderia fazer um comparativo em relação a isso. Pois bem, recibo de pagamento de autônomo, uma RPA, né? Documento para pagar prestadores de serviços que não possuem nota fiscal, em que é desconto ISS, impostos de circulação dos serviços que tem aí. Aí nós temos o contrato de locação. Isso aí aqui é básico. Eu já mostrei até um modelo de contrato para vocês. Ou seja, a definição do contrato de locação. Ele oficializa uma transação imobiliária de aluguel, assinado pelo locador e pelo locatário, com respectivas firmas reconhecidas em cartório. Pois bem, recibo de aluguel. Comprova o pagamento do aluguel, taxas, impostos e outras despesas decorrentes especificadas no contrato de locação. Pô, se essa aula fosse presencial, cada item desse eu levaria para vocês verem o que é exatamente uma procuração, um recibo, um contrato. A gente imprimia tudo e passava para vocês dar uma olhada, né? Mas em outro momento oportuno a gente faz isso. Procuração. Procuração é um documento que delega a outra pessoa o poder de representar uma pessoa física ou jurídica, em alguma situação específica, podendo dar a ela amplos poderes para decidir ou restringindo de acordo com a finalidade. Uma procuração, por exemplo, assim, eu tenho um veículo e eu vou morar em outro país. Eu deixo esse veículo com um amigo meu, eu deixo uma procuração para ele, que ele tem amplos poderes para fazer o que ele quiser com o carro. Desde até vender, você pode dar procuração para alguém. Ou seja, você autoriza uma pessoa a te representar em determinado ato legal. Seria, a grosso modo, isso. Vamos lá, um exemplo que tem aqui de procuração. Vamos imaginar que seu chefe tenha sido convocado para uma audiência no Ministério do Trabalho, mas justamente nesse dia ele tem uma viagem importante. Nesse caso, ele pode assinar uma procuração apresentando um preposto, ou seja, você como representante da empresa para representá-lo, né? Procuração, por exemplo, quando você contrata um advogado, é imprescindível você outorgar uma procuração a ele, dando poderes ele te representar legalmente perante o fórum. Pois bem, nós temos alguns prazos que são obrigatórios você
armazenar alguns documentos. Nós vamos entrar agora nessa seara aqui. Cada área produz documentos específicos e esses, por sua vez, exigem um tempo de guarda recomendado por lei. Geralmente, leva-se em consideração a utilização daquela informação para o fim a qual foi produzida. Pois bem, vamos elencar alguns documentos e o prazo em anos que eles devem ser guardados. Comunicação de acidente de trabalho, uma CAT, isso é 5 anos. Pô, não vou explicar o que é isso, que é acidente de trabalho dentro de uma empresa, a gente vai desviar do foco, se eu ter que explicar uma por uma, né? Temos aqui, comprovante de entrega de guia da Previdência, todos 5 anos, né? Guia da Previdência, registro de ponto físico ou eletrônico, ou seja, esses controles aqui são para fins trabalhistas, tá? Atestado de saúde ocupacional, 20 dias após o julgamento do trabalhador. Contrato de trabalho, ele é indeterminado, você tem que estar aí sempre. Fundo de garantia por 30 anos. Por exemplo, o que mais? Vamos entrar aqui, ó. Recibo de pagamento de salário, 13º, abono, 5 anos. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. E informações da Previdência, 30 anos. Arquivo digital, coisas de dados, 5 anos. Livro diário, 5. Livro de razão, título de capitalização, temos vários itens aqui. Pois bem, mas nós falamos de empresa, de tudo isso, mas como que se monta uma empresa, né? Tem países que é uma burocracia enorme montar uma empresa, no qual o Brasil se inclui aí, né? Alguns lugares são menos burocráticos, outros países. Tem alguns amigos empresários, eles comentam isso, cara, para abrir uma empresa é complicado, ainda mais eu que convivo no escritório de contabilidade ali, ó, eu vejo que é bastante burocrático isso. Pois bem, vamos ver quais são as documentações aí que são necessárias para abrir uma empresa. Os dados a serem inseridos a seguir são primeiramente analisados e discutidos com os sócios proprietários, antes de dar o início do processo de abertura oficial perante os órgãos competentes para isso. Esse primeiro passo tem como objetivo facilitar o contrato com o escritório, além de agilizar o processo de pesquisa, conclusões e definições a serem determinadas. E, consequentemente, repassado aos proprietários. Pois bem, para a gente abrir uma empresa, você precisa 2 cópias do CPF de cada sócio, autenticadas, né? 2 cópias do RG, autenticadas, uma cópia do comprovante de residência de cada sócio, né? Você não pode ter sócio, você pode abrir uma empresa sozinho. Um simples comprovante de endereço do estabelecimento no qual você vai situar a sua empresa, ou seja, um IPTU, um contrato de locação, uma fatura de energia, algo que comprove o vínculo seu com aquele local no qual você está alugando. Também existem uns outros documentos que podem ser solicitados, de acordo com a necessidade. Por exemplo, você quer abrir uma empresa de prestação de serviço jurídico, uma sociedade de advogados. Você teria que apresentar o OAB de todo mundo, certinho, né? O custo para abertura de empresas e os honorários mensais variam de acordo com o tipo da empresa e da atividade a ser desenvolvida. O contador tem o seu vínculo com o contador. E o tipo de empresa que você vai abrir também é outra coisa, né? Somente após a análise e conclusão dos dados solicitados, encaminhados, o escritório fornecerá sem compromisso o orçamento atendendo valores e serviços a serem prestados. Pois bem, nós podemos abrir a empresa e ela também pode não dar certo. Então, existe também uma certa burocracia para você encerrar essa empresa e acabar com ela, né? Daí temos aqui, vamos entrar nessa parte dos documentos necessários para isso. Encerrar a empresa. Quando se decide encerrar a empresa, é preciso ter toda a documentação dos últimos 5 anos e que elas estejam atualizadas. Aí que cabe a parte do profissional de secretariado de administração aí. Isso na esfera federal, estadual e municipal, tá? Não basta apenas fechar as portas com o pensamento de que todos os débitos desaparecerão com o tempo, né? As dívidas vão bater na porta. Além disso, trata-se de um processo meio complexo até, burocrático e lento, que poderá, dependendo da situação da empresa, durar até 2 anos, se não ter pendência, né? Daí, para uma efetiva baixa, são necessárias as seguintes certidões negativas de débitos: da Previdência Social, da Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda, INSS,
posto fiscal, prefeitura municipal, os alvará, né? É necessário que a baixa da empresa seja feita de modo correto e principalmente completo, para que não incidam novas taxas e que se acumulam dívidas, né, com o tempo. Mesmo depois do encerramento de todo o processo, de não ter feito de maneira completa, a empresa ainda poderá gerar problemas para proprietários, sócios, em relação à Receita Federal, ou seja, estar em dívida ativa, né? Daí aqui, ó, a ordem da baixa ocorre conforme o tipo da empresa. Se for microempresa, junta comercial, Receita Federal, Prefeitura, INSS, FGTS. O Estado pode ser simultâneo ou não, fazer parte disso, né? Se é empresa normal, o seu vínculo com Prefeitura, Estado, INSS, pois bem, essa burocracia nós temos para fechar uma empresa. Pois bem, nós temos agora bastante exercício para a gente se divertir aí às 19 horas. Vamos dar uma pinceladinha agora neles. Pois bem, por que é tão importante conservar a documentação de uma empresa? Ou seja, para melhor organizar a empresa, você ter o controle de tudo, até essa empresa, se você for encerrar ela, você tendo toda a documentação guardada, é mais fácil. Então, essa aqui é a importância, né? Você manter os dados atualizados, tudinho. Em qual situação deve ser emitida uma procuração? Número 2. Quando você precisa outorgar um direito a uma pessoa, para ela desenvolver uma atividade que você não pode fazer. Lembre-se do advogado, que o advogado precisa de uma procuração sua para ele te representar judicialmente, né? Quais os cuidados que se deve ter ao elaborar um contrato? O maior cuidado que você tem que ter é em relação a cláusulas, que as cláusulas sejam tudo dentro do Estado de Direito, sejam normativas, ou seja, cláusulas que não ferem o direito, né? Que não onere demais uma parte, deixando a outra defasada. Um contrato, lembre-se do símbolo do direito, que são duas balanças. O contrato deve ser igual para as duas partes, ter o mesmo peso. Então, esses que são os cuidados que você tem que ter ao elaborar um contrato, né? Deixar ele justo ambas as partes. Ao elaborar, número 4. Ao elaborar algum tipo de relatório, quais informações devem ser priorizadas? Ou seja, um relatório ele deve ser fiel ao que você está relatando. Você tem que inserir os dados verdadeiros e no todo, sem deixar passar nada. Tem que ser algo complexo e completo. Essa que é a ideia de um relatório. Por exemplo, eu tenho que fazer um relatório de aula do trimestral, do trimestre, dos 3 meses. Eu falo, olha, eu lecionei aula tal dia, tal dia, tal dia, bem complexo. Quanto tempo de guarda de um documento? Quais os critérios a serem considerados? Cada documento tem aquela tabelinha, um prazo mais ou menos médio que você tem obrigatoriamente que guardar ele, entendeu? Os critérios são de eficiência, né? Qual que é a importância de você guardar um recibo por 30 anos? Não tem lógica isso, né? Pois bem, a número 6, não vamos fazer porque precisaríamos do grupo, né, de uma aula presencial. E a número 7, por que é importante que os proprietários de uma empresa conheçam os documentos empresariais? É importante para administrar melhor uma empresa, para poder gerir ela melhor, né? Sem conhecimento desses documentos aí, a empresa pode ficar desorganizada. Mas isso não cabe muito ao proprietário ter esse controle. O proprietário ele deve gerir a empresa, administrar. Não ficar preocupado com esses meros problemas que o funcionário tem que fazer. A grosso modo, né? O seu patrão não quer as dores do parto, ele quer o nenê pronto. Então, isso aí cabe mais ao funcionário, a quem está auxiliando no gerir da empresa fazer. Seria mais ou menos isso a parte grossa da matéria aí. Daí no Meet eu quero dar mais algumas explicações para vocês aí e vou ajudar vocês a fazer essas questões aí. Beleza, gente? Pois bem, eu achei que a gente iria avançar um pouco mais no tempo dessa aula, mas a gente conseguiu fazê-la aí no tempo hábil, tranquilo. Então eu aguardo vocês às 19 horas, tá? No Meet, eu vou estar online ali para a gente poder conversar e eu quero explicar mais algumas coisas em relação a isso, tá? Desses itens aí, o que é um pedido, nota fiscal, duplicata, relatório, CNPJ, CPF, tudo. Beleza, gente? Estou voltando para Santo Antônio também hoje. Até às 19 eu já estou lá daí, tá?
Valeu, gente. Um grande abraço. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, conforme o horário que vocês forem assistir aí.